Para quem não me conhece, eu sou o pastor Clériston e pastor aqui dessa igreja. Há alguns dias para trás, a pedagoga de vocês, abre parênteses, melhor pedagoga do mundo. Para quem ainda não conhece, a maioria aqui está chegando para a escola, né? Vocês vão concordar comigo daqui a um tempo. Ela me chamou pedindo uma ajuda. E ela não pediu uma ajuda para mim simplesmente porque eu sou pastor, mas porque a gente já trabalhou bastante tempo junto. Eu fui professor do Colégio Peixoto, dei aula inclusive para 9º ano lá na escola. E ela compartilhou comigo uma situação que eu tenho como de alguma forma tentar ajudar vocês. Ela me disse que algo tem acontecido nos últimos anos, eu também tenho acompanhado isso, com a nossa geração, a geração de adolescentes, que não é só um problema aqui da nossa região, mas de vários lugares. Nós estamos tendo um problema de desânimo generalizado, de uma porção de gente que começa às vezes bem no início do ano, mas com o passar dos meses do ano, muitos acabam abandonando a escola. Uma porção de coisas boas que poderiam acontecer a partir da entrada de vocês para a escola, acaba sendo sabotada no meio do caminho e parando. E eu acredito, galera, que eu tenho condição de trazer um entendimento para vocês, e eu não quero simplesmente transmitir uma informação para vocês aqui nessa tarde. Eu acredito que algo pode acontecer a partir desse momento. E esse é o motivo, o objetivo da nossa conversa aqui. Eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Eu vou pegar a professora Gláucia, para quem não conhece, é essa simpática professora aqui, excelente professora da escola. Imagine o seguinte, a professora Gláucia, ela está de férias no mês de janeiro e ela está dirigindo o carro dela. Ela me falou que ainda não tem carro, mas vou profetizar sobre a vida dela, né? Imagina que ela tem uma Ferrari vermelha, conversível, aquela bem potente mesmo, e ela coloca a família dela toda no carro e resolve ir viajar para algum lugar. É verão, ela está de férias, tem um carrão. Para onde você vai, Gláucia? Algum lugar... Itaúnas, beleza, excelente escolha. E ela vai para Itaúnas, na sua Ferrari, cabelo ali balançando ao vento, maior empolgação, mas de repente, do nada, no meio da viagem, o carro começa a fazer uns barulhos esquisitos, começa a diminuir a velocidade e por fim o carro para. E ela começa a ficar desesperada, porque a estrada está ali no meio do nada, ela não conhece ninguém, ela começa a ligar para um, para outro, alguém fala para ela o número de um mecânico, ela consegue falar com o mecânico, e o mecânico resolve. Estava quase chegando em Itaúnas, né? Então ele sai lá de Itaúnas com a motinha, a caixa de ferramentas atrás, para mexer na Ferrari dela. E quando ele termina de chegar, ele começa a olhar para o carro e faz os testes rápidos e ele chega à seguinte conclusão. Ô, dona Gláucia, vou falar para você o que deu errado na sua viagem. Por que o carro parou? Você sabe qual é o defeito do carro? Acabou o combustível. Aí o que ela faz na hora dessa? Ela não percebeu que tinha algum problema no carro, que já estava mostrando que o combustível estava acabando. E o problema não era nada muito sério. Era algo simples de resolver, só passar num posto e encher. O que isso tem a ver com a nossa conversa dessa tarde? Tudo. Essa história representa a viagem da vida de vocês. Porque uma porção de gente dá errado no meio do caminho. Cai em depressão, começa a se autoflagelar, começa a se riscar todo com gilete. Tem vontade de se matar, e alguns inclusive se matam. Chuta tudo para o alto, chuta os estudos para o alto, não quer mais saber de nada. Tenta se preencher com coisas que não são combustível.
Não adianta, se a Gláucia quisesse pegar uma garrafa de água e jogar no tanque para ver se dá certo, pode ser a Ferrari que for, não vai rolar. E muita gente está tentando resolver o seu problema, colocando outras coisas no lugar do combustível, que faz você ir para frente. A maior parte dos problemas que eu vejo lidando com a juventude, não são problemas sérios, não são problemas grandiosos. Às vezes coisas pequenas são suficientes para tirar a gente do rumo e desanimar completamente. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Há uns anos atrás, ali no Peixoto, nós tínhamos uma aluna que, numa certa noite, ela estava voltando da igreja, junto com o seu namorado. Ela era do primeiro ano, se não me engano, na época. E o namorado continuou no ônibus, ela desceu, foi seguir para sua casa. Mas antes de chegar em casa, ela foi atacada por um maníaco. O cara jogou ela no mato, estuprou, espancou bastante, quebrou muitos dentes. O rosto dela ficou bastante desfigurado. E ele só largou ela lá porque achou que ela tinha morrido. Ela fingiu de morta ali no mato e ele abandonou e fugiu. E ela conseguiu se levantar, chegar até em casa. E eu fui com alguns professores da escola lá na casa dela. Quando nós chegamos ali, a gente conversou, o rosto dela ainda estava bem roxo, bem machucado. E a gente conversou com ela o seguinte: volta para a escola, não deixa isso parar a sua vida não. E ela topou. E ela voltou para a escola, mesmo diante de uma situação tão terrível, tão absurda como essa. E às vezes as pessoas, por um detalhezinho no meio do caminho, são capazes de chutar tudo para o alto. E por quê? Está faltando alguma coisa, não é um grande defeito. Não foi uma grande tragédia, não foi um acidente, não foi um ataque no meio do caminho. Simplesmente acabou o combustível. O nosso propósito aqui é que você saia daqui de tanque cheio, para aguentar o ano. Sinceramente, você não vai mentir para mim aqui dentro da igreja, né? Quem começou esse ano animado, realmente empolgado para estudar? Levanta a mão. Muito obrigado pela sinceridade de vocês. Vocês percebem que existe um problema? Porque se agora, no início do mês de fevereiro, já estamos assim, o geral está assim, imagina lá para setembro, gente. Imagina. Então eu queria compartilhar com vocês um versículo da Bíblia. Calma, não é pregação não. Mas eu falei para vocês que eu sou pastor, né? Às vezes eu usava versículo da Bíblia em prova na escola, e às vezes eu uso texto de literatura nas pregações aqui na igreja. É um versículo muito conhecido, 1 Coríntios 13, muitos aqui já devem ter ouvido, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Três coisas: fé, esperança e amor. Vamos repetir? Fé, esperança e amor. Eu disse para vocês que não é uma pregação. Se você quiser pregação, vai lá no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal, você vai achar um monte lá. Mas hoje aqui eu tenho uma palestra sobre assuntos que não são necessariamente religiosos. Eu quero falar para vocês sobre coisas que são da vida de todo mundo. E a primeira delas, por mais incrível que pareça, é fé. Está escrito na camisa dele ali. E para você entender que isso não tem a ver simplesmente com algo religioso, eu vou contar para vocês o que eu ouvi de um professor ateu lá do Peixoto. Ele é professor de lá ainda. Cara bem gente boa. Num dia de planejamento, ele de planejamento, eu também, a gente lá corrigindo a atividade. E eu compartilhando com ele sobre o que eu cria, e ele compartilhando comigo sobre o que ele não cria. E lá pelas tantas ele virou para mim e falou assim: ô Cléristo, eu sou um cara que tem muita fé. Aí eu olhei assim: não, para. Vai jogar essa para cima do pastor agora? O cara está me falando aqui que ele é ateu, que não acredita em porcaria nenhuma, em nada. E de repente ele fala para mim que ele tem fé. E eu perguntei para ele: como assim? Aí ele falou: eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que o mundo vai ficar um lugar melhor para se viver. Eu fiquei olhando assim: interessante.
Porque ele entendeu o que é fé. A fé é certeza de coisas que você espera que vão acontecer. É convicção de coisas que você nem vê ainda. Você já tem uma certeza de algo que você não tem nem como provar. E isso, meus queridos alunos, faz parte do combustível da vida da gente. Porque se você vai começar uma coisa que você não acredita que vai dar certo, eu vou te falar, vai dar errado. Se nem você acredita que algo vai dar certo, para que você vai começar isso? Imagina, eu vou começar uma casa já sabendo que ela vai cair. Eu vou gastar anos da minha vida construindo um edifício, conseguindo recursos, uma vida inteira, gente para trabalhar, um monte de coisa, já sabendo que vai dar errado e que vai ser tudo em vão. Eu vou fazer alguma coisa? Lógico que não. Então, se você começa a estudar e nem você acredita que isso serve para alguma coisa, e você não tem fé que isso vai te levar para algum lugar, não tem sentido nenhum na vida. Muita gente está perdida nessa vida porque não tem fé. Então, primeiramente, tenha fé, nem que seja em você mesmo. Acredita, nem que seja em você, só, pelo menos, o básico do básico. E a segunda coisa que a gente leu, a primeira é fé, a segunda é esperança, a terceira é o amor. Esperança, eu tenho que dizer para vocês que não é isso que vocês estão pensando. Vocês sabem que as palavras elas vão mudando o significado com o passar do tempo, não é? Tem coisa, por exemplo, que antigamente era palavrão e hoje não é mais. E que antes não era palavrão e hoje é palavrão. Eu, quando era professor de português, dava algumas aulas aí a respeito dessa mudança na língua. A palavra esperança é uma palavra que o sentido virou de uma coisa boa para uma coisa meio ruim. É a pessoa que está lá morrendo de câncer no hospital, sem chance nenhuma de sobrevivência, condenado pelos médicos já, pela doença, né? Mas diagnosticada, condenação pelo médico. E de repente ela fala assim, estão falando que eu tenho uma semana de vida, mas eu ainda tenho uma esperança. Como se a esperança fosse uma coisa que, quem sabe, talvez, numa possibilidade mínima vá acontecer. E não é isso que é a esperança. Lembra que eu falei que a fé é certeza, convicção de coisas que a gente espera? Esperança vem da palavra esperar. E não simplesmente esperar por qualquer coisa, esperar que algo vai acontecer. O melhor exemplo disso é a mulher grávida. Quem é que já conviveu com uma mulher grávida? Imagina, a mulher está ali grávida, se ela virar e falar assim, eu ainda tenho esperança que essa criança vai nascer com um barrigão 9 meses. Você vai estranhar, vai virar e vai dizer assim, por quê? Está doente? Está com algum problema? Tem esperança que vai nascer? É claro que vai nascer. Não, esperança é isso mesmo. Esperança, você está só esperando algo vir à tona, vir à luz. Eu me lembro, quando a minha filha foi nascer, estava a época da estreia daquele filme do Wolverine, ou de Logan, e a gente pensou, né, se a gente não for ver agora, depois que ela nascer, que a gente não vai mesmo, vai sair de cartaz. Só que já estava exatamente no dia dela nascer. Aí a gente foi para o cinema, pensando assim, se entrar em trabalho de parto, a gente corre para o médico, corre para o hospital. Mas a gente foi levando bolsa, levando tudo, porque estávamos esperando. É só uma questão do momento certo e aquilo acontece. Esperança, gente, para vocês entenderem melhor, uma outra palavra na nossa língua que fala a respeito disso é sonho. Não aquele sonho que você tem quando você está dormindo. Sabe? Às vezes a gente pergunta assim, você tem um sonho na vida? Eu tenho, aquele que eu começo a cair assim, eu acordo do nada. Não é isso não. Você tem um sonho, por exemplo, de conhecer um local bonito, que você já viu as fotos e você fala assim, um dia eu ainda vou nesse lugar? Quem tem um sonho de ir num lugar especial? Quem já tem um sonho de uma profissão? Aquele clássico que você vai ser quando crescer? Isso nunca deu certo comigo, eu não cresci, né? É um sonho, você tem um projeto de algo, você caminha nessa direção.
esperando o dia disso vir à luz. Não é uma coisa remota, isso é esperança. E por que que isso é um dos combustíveis que faz a gente se mover? Agora você vai entender por que que tem tanta gente deprimida, por que que tem tanta gente com pensamento suicida, esperando simplesmente o momento da morte. Imagina a seguinte situação. Pensa comigo. Você acorda no meio da noite, mas você não está no seu quarto. Você está no meio do oceano, agarrado a um pedaço de prancha. E você olha para um lado, só água. Olha para o outro, só água. Olha para o outro também, em todas as direções você não vê nada. Aí você pensa, eu vou olhar para cima porque as estrelas vão me mostrar alguma direção. Você olha para cima. Nuvens. E vai chover, vai começar uma tempestade daquelas. Filme de catástrofe, né? Tá doido. Para onde que você vai? Para lugar nenhum, você fica preso naquilo ali e todo o seu esforço, toda a sua energia é para você permanecer vivo. E você fica ali, ao sabor da maré, para onde a onda jogar você vai. O seu esforço maior é ficar ali, o importante é continuar. Mas você está ali até você perder as suas forças e afundar. Agora imagina a seguinte situação, muito parecida com essa. Você acordou no meio da noite, percebe que está no meio do mar, agarrado a um pedaço de prancha, olha para um lado, só água, olha para o outro, só água, olha para cima, nuvens, mas você olha para o lado de lá. E você vê umas luzes no horizonte e reconhece, eu acho que aquilo ali é a ponte de Nova Almeida. Você reconhece que você está perto da costa. O que você vai fazer? Você tira a força de onde você não tem. Você vai com tudo. Você pode não saber nadar, você segura ali o pedaço de prancha, vai batendo a perna. Você pode até morrer na areia, mas você vai fazer de tudo para chegar na areia. Porque quem tem uma direção, quem tem um propósito, entende que a vida dela está relacionada a isso. Tira a força de onde não tem e vai. Isso é a diferença de uma pessoa que tem sonho na vida, que tem propósito na vida e de quem não tem. A gente vive num mundo com tanta desgraça, com tanta coisa ruim, que as pessoas quando vão chegando na adolescência, que é a fase da gente mais sonhar na vida, já perderam a capacidade de sonhar. O nosso Deus é um Deus de sonho. Ele planeja as coisas para fazer, a gente vê isso lá na Bíblia. Você foi feito para sonhar. E olha, uma das coisas mais tristes é quando você perde isso. Eu já sonhei tanto e não deu certo, então eu parei. E o que acontece com quem para de sonhar é que ela está ali simplesmente ao sabor da maré. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai de um lado para o outro, o esforço é de sobreviver, mas uma hora as forças acabam. Uma hora vai batendo uma fraqueza, vai perdendo a vontade de viver. E aí é por isso que a gente tem tanta gente, já na idade de vocês, com pensamentos de morte. Com pensamentos de autolesão, autoflagelação. Esse monte de coisa ruim. Se sentindo deprimido numa das épocas da vida que deveria ter mais alegria. Perde-se o sabor da vida. Eu falo até agora para os mais velhos, para os professores. Quantos de nós perderam a alegria em coisas que antes davam prazer? Perderam o sabor, simplesmente porque perdeu o propósito. Gente, quando a gente tem um sonho, isso queima no coração da gente. Eu vou testemunhar algo da minha própria vida. Pastor também fica mal, sabia disso? Pastor também fica muito ruim às vezes. Por quê? Porque recebe problema de todos os lados. A gente está numa comunidade que a maior parte dos problemas de todas as famílias vem parar onde? Na igreja. E na igreja vai para onde? Para o pastor. Vocês já devem ter visto aí notícia, né, de pastores até se matando Brasil afora porque adoecem na cabeça. E é terrível porque a gente vai lutando contra o mal, contra uma porção de coisa, e você vê que certas pessoas não querem se livrar daquilo, você está dando murro em ponta de faca, e vai batendo um desespero em alguns,
E especificamente no meu caso, o que acontecia? Eu vinha para a igreja aqui no domingo à noite, não tem hora para sair, o culto tem hora para acabar, às vezes. Mas eu não tinha hora para sair daqui, não tem até hoje. Se precisar ficar até 11 horas, meia-noite, vai que vai. Mas 7 horas da manhã eu tinha que estar lá no Peixoto com a aula preparada e bem preparada. E a gente vai entrando num ciclo de piloto automático, de que você... E por muitos momentos, eu não senti vontade de sair da cama. E até hoje, você sabe o que eu faço? O que Deus me ensinou a fazer? Toda vez que eu me sinto desanimado, toda vez que eu perco a minha motivação, eu viro para Deus e falo assim, me dá um sonho novo. Ou renova algum sonho que o Senhor já colocou, que está adormecido no meu coração. E você sabe o que acontece num momento como esse? Você já viu aquele comercial do coelhinho, que dá no YouTube, que troca pilha? Pilha Duracell, isso aí. Dá na televisão também. É como se tivesse trocado a pilha. E eu saio correndo igual aquele coelhinho. Outra empolgação. Eu levanto cedo, eu durmo tarde, não quero nem dormir, eu quero fazer as coisas, porque eu quero ver o sonho acontecer. E às vezes não é um sonho lá distante, não, é uma coisa para eu realizar naquela semana. Uma coisa que vai acontecer na minha igreja no fim de semana. Um projeto social que a gente está desenvolvendo, alguma coisa nesse sentido. Eu coloquei um sonho dentro de mim. Ou melhor dizendo, Deus colocou um sonho dentro de mim. E eu vou correr atrás dele com todas as minhas forças, como alguém no meio do mar que vê uma luz. Então presta atenção, você nesse momento, antes de eu continuar para a terceira coisa. Como é que você está na sua capacidade de sonhar? Será que você é alguém que está secando na sua capacidade de sonhar? Você tem um sonho hoje, não precisa falar em voz alta não, mas pensa. Você tem sonhos, você tem projetos no seu coração? A gente já está em oração aqui para que vocês saiam daqui com sonhos no coração. Todo início do ano eu pegava as minhas turmas e tirava um tempo para sonhar. E eu falava para eles, vocês vão fazer a seguinte tarefa. Vocês vão fazer um cartaz e nesse cartaz vocês vão colocar ali o sonho de vocês. Professor, está muito cedo, eu estou no 9º ano ainda. Não se preocupa. Você tem tempo de mudar várias e várias vezes, mas tenha um. E eu vou te falar, vai dar errado. E várias vezes. E você vai adaptando o seu sonho. Mas tenha um sonho. E alguns faziam cartaz ali que eu mandava fazer só para ganhar nota, né? Sempre tem desses. Mas alguns faziam e faziam o que eu mandava. Bota na parede do seu quarto. Ou quem sabe no teto, em cima da sua cama, no espelho. Para quando você acordar de manhã, uma das primeiras coisas que você olhar, ser isso. Eu estou indo nessa direção. Você precisa ter um propósito. Isso é uma questão de saúde na sua vida. De saúde emocional. Você precisa ter um sonho. Essa é a esperança. Eu acredito realmente que essas palavras de sabedoria aqui do apóstolo Paulo são inspiradas por Deus. Não é à toa que essa palavra está ali. As 3 coisas mais básicas, que como eu disse, não tem a ver com religião, tem a ver com a vida. A fé, a esperança que é o sonho, e por último, amor. E o maior deles é o amor. Galera, vamos entender direito, para você não pensar assim, eu concordo, Cléris, porque eu estou tão carente, estou precisando de um amor para eu dar uns beijos na boca. Calma, não é disso que eu estou falando, tá bom? Até tem a ver, mas não é disso que eu estou falando. Amor, eu quero que você entenda que não é simplesmente um sentimento que dá e passa. O amor, conforme o contexto aqui dos textos da Bíblia, é uma escolha. Você escolhe amar alguém. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem um sonho de um dia se casar e constituir uma família? Levanta a mão. Meninas, fiquem de olho aí, tá? Os rapazes que não querem saber de casar, entendeu? Já saiba que você vai ser enrolada. Quando você se casa com alguém, eu estou brincando, tá, gente? Vocês estão novinhos, não fica pensando essas coisas mesmo, não.
você resolve que você ama alguém, a ponto de começar uma vida com essa pessoa, isso é uma escolha, gente. Tem gente que vira e fala assim, eu vou acabar o meu casamento porque eu não amo mais ele. Eu não amo mais essa mulher, estou abandonando o meu casamento. É igual a história lá da Ferrari, já pensou? Eu vou abandonar a minha Ferrari na beira da estrada e vou embora porque acabou a gasolina. Abastece, pelo amor de Deus. A gente não abandona as coisas. Você decide amar alguém e você ama essa pessoa, nas qualidades dela e assume os defeitos. Eu amo, essa pessoa tem esses defeitos e eu assumo esses defeitos, porque eu escolhi amar essa pessoa. Entenderam que amor é escolha? Então deixa eu falar uma coisa pesada para vocês. Ame a sua escola. As reações são ótimas, né? A cara que eles fazem. Mais uma perguntinha aqui, seja sincero, não mente para mim não. Quantos de vocês aqui amam a escola de vocês? Levanta a mão. Gira o pescoço, galera, olhem quantos foram. Mais uma vez, obrigado pela sinceridade de vocês. Agora acompanhe o meu raciocínio. É fácil não amar a escola. A escola tem um monte de problemas. A escola é um ambiente que eu, particularmente, detestei desde o início do meu contato com ela. Ontem foi o primeiro dia de aula do meu filho, 4 anos de idade. Super empolgado com a mochilinha dele lá. E eu cheguei para ele, fiz um videozinho, né? Hoje a gente faz vídeo com tudo. Fala aí, Aleph, como é que você acha que vai ser lá na escola? Eu acho que vai ser muito legal. Aí eu fiquei pensando assim, deixa você voltar, eu vou fazer outro. Ele voltou, depois eu fui lá, fiz um vídeo e ele continuou achando legal. Espero que continue, porque a minha experiência, galera, eu ia para o banheiro da escola, enfiava o dedo na goela e vomitava horrores para chegar lá para a tia. Eu estou passando mal, deixa eu ir para casa. Foi assim que eu descobri o nome do remédio, elixir paregórico. Existe, eu descobri quando eu tinha ali 6 anos de idade. Na época o professor podia dar remédio para aluno. Aí eu vi que não estava colando, tive que ficar. Galera, eu conheço os problemas da escola, muito mais do que vocês. Porque vocês estão agora no 9º ano. Depois do 9º, vamos contar aqui, só para terminar o ensino médio. 1º, 2º, 3º. Aí vem a faculdade depois, que na melhor das hipóteses, mais 4. E você sabe o que acontece? A gente não para de estudar. Eu fiz 2 faculdades, estou falando para vocês que eu entendo os podres da escola. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz uma especialização em educação e um mestrado em educação. Então, quando você vier falar mal da escola para mim, eu posso falar mais mal ainda, porque eu conheço um monte de coisa que está errado, que não devia ser desse jeito. Entretanto, aprendi a amar a escola. Mas por quê? Por que eu estou aqui tentando convencer vocês a amarem a escola? Imagina se você acha que a sua escola, só uma suposição, se você acha que a sua escola é uma merda, desculpa a palavra, não pode falar merda na igreja não, né? Imagina que você acha que a sua escola é uma porcaria. Para quê? Você vai sair de casa já cansado, lá pelo mês de outubro, e ir para a escola, se lá é uma porcaria. Se você só consegue ver os problemas que tem nela, não é mais fácil se você escolher amar aquele ambiente e entender o que eu entendi? Galera, essa escola é um ponto de luz no nosso bairro. É um lugar de transformação de vidas, de famílias que de repente, os pais de vocês não tiveram condição de estudar tanto. E de repente vocês têm ali professores de excelência. É terrível quando nós, alunos, alimentamos raiva e ódio no nosso coração com relação ao ambiente que a gente vai passar tanto tempo e tantos anos.
Eu me lembro logo que eu comecei a trabalhar ali no Peixoto, que o governo do estado mandou umas televisões altamente tecnológicas, uns caixotes desse tamanho assim, mas tinha entrada USB. Aí eu, uau! Agora eu vou baixar vídeo do YouTube. Tinha data show, essas coisas, isso aí era coisa de rico na época. Eu vou poder fazer com que as minhas aulas fiquem bem mais legais. Eu passava até slide ali naquele negócio, mas eu chegava às vezes em uma aula pronto para colocar a minha aula, o pendrive ali, a aula tinha sido massa numa turma, chega na outra, o que acontece? Está cheio de chiclete na entrada USB. Porque alguém cheio de raiva no coração, acho que ele achou que o chiclete dele fazia música, né? Deixa eu botar aqui o meu MP3. Quanta coisa horrorosa eu vi, por exemplo, acontecendo no laboratório de informática da nossa escola. Na época que os computadores eram daqueles de gabinete, o camarada ia lá, desparafusava, arrancava pente de memória de dentro da CPU ali, gente. Arrancava teclado, enfiava na mochila e ninguém viu nada. Porque eu não sou dedo duro fazer um negócio desse, né? Mouse então nem se fala. A gente botava cadeado nos cabos, eu nunca tinha visto isso na vida. Os caras conseguiam dar um jeito de roubar e a galera não se denunciava, porque é da escola. Agora imagina, você leva um colega para fazer trabalho lá na sua casa. Ele vira para você e fala assim, não vai me caguetar pro seu pai não, hein? Ó, tô pegando a televisão aqui, ó. Duvido você não dava uma cadeirada na cabeça do infeliz. Ama a sua escola. Sabe aquela galera que vai lá e bota hashtag escolixo, como eu vi acontecer várias vezes? Escolixo e rabisca a escola e não sei o quê. Ai, tem que ir para esse lugar horroroso. Não alimenta esse trem dentro de você porque você está se sabotando. Essa escola, gente, se vocês tivessem um pouquinho mais de experiência de vida, vocês iam saber como ela é legal. Eu estudei numa escola que eu fui expulso de sala de aula, não é porque eu era uma peste, é porque eu não tinha um livro de matemática. Aí como é que eu tive que fazer? Juntando trocadinho, um tempão, estourei todos os prazos. Eu estava no primeiro ano, fui bater na porta da sala de aula do segundo ano, início de ano, sem conhecer a galera direito. Alguém aí tem um livro do ano passado para vender? Eu tenho, aí ia negociar, era assim que era a vida. Merenda, só para o ensino fundamental, lá no ensino médio não tinha essas coisas. Ônibus, né? A minha sala era em cima, no segundo andar, o piso era de madeira, era a mesma escola que minha mãe tinha estudado, lá nos 1900 antigamente. Aí a gente começava a fazer bagunça em cima e a lâmpada começava a soltar. Aí a coordenadora chegava, o que vocês estão fazendo? Estão fazendo nada. Ela saía, a galera, Aí eles tiraram a gente de lá e colocou embaixo e a galera de baixo em cima para se vingar. Né? Estratégia que a escola teve na época. A escola estava caindo aos pedaços. Vou falar uma coisa para vocês sobre essa escola daqui. A gente já foi campeão de xadrez, ganhando de todas as escolas do estado. A gente já foi campeão de futebol feminino, já foi campeão de um monte de coisa. Às vezes você está lá defendendo o seu Flamengo com unhas e dentes, seu Vasco com unhas e dentes e chamando a sua escola de lixo. Pelo amor de Deus. O seu time não vai fazer nada por você, no máximo fazer você dar uns gritinhos, zoar um colega. Mas o nome da sua escola vai ser honra para você para o resto da vida. Eu estudei naquela escola lá. A nossa escola está mandando agora, cadê o Tatagiba? Está mandando aluno para o exterior, porque foi destaque no curso de idiomas. Está ali, nosso aluno. O pessoal ficou curioso, fica de pé aí. Campeão de jiu-jitsu. E não é o primeiro, é verdade. Você está numa escola massa. Escolha amar a sua escola. Vou falar uma parada pior ainda, hein? Olha aqui para os meus olhos azuis. Ame os seus professores. Sabe aquele que é aquele do coração mesmo, sabe?
Que faz você, lembra aí, dos anos anteriores. Tenta ir pensando, naquele que é a maravilha. Dê valor para uma pessoa como essa. Sabe, porque você vai encontrar colegas te dizendo, fulana de tal é uma bruxa. E normalmente quem fala isso não é daqueles que gostam de bruxa. Eu tenho uma colega bruxa, gente boa que só. Não é alguém que gosta de bruxa, é alguém que está querendo diminuir para falar, monstrificar a pessoa. Para dizer que um determinado professor é um monstro e coisas desse tipo. Galera, eu sei que existem realmente pessoas ruins e psicopatas em todos os ambientes, mas não é essa a maioria das situações. E eu te digo, inclusive, que escola não é um bom lugar para gente mal intencionada. Valoriza o seu professor, por mais difícil que seja. Eu aqui na igreja, eu tenho uma porção de ex-alunos ali do Peixoto. E eu já fiz a experiência. Eu viro para os alunos e falo assim, qual foi o professor ou a professora que você mais aprendeu? E aí, vários deles chegam para mim e falam, fulana de tal. Mas no dia a dia, no trabalho, os alunos reclamam a beça, porque é muito rígida, porque pega muito no pé, porque não tem muita flexibilidade com ela e tal. Mas quando passa, quando as pessoas já estão adultas, no mercado de trabalho, elas param e pensam, eu aprendi mais com essa pessoa, dê valor. Sabe esse professor que você acha ruim, acha chato, não sei o quê? Tem muitos deles, que pensam em vocês, às vezes ali na hora de dormir, como é que eu vou fazer para o fulano de tal conseguir aprender aquilo que ele não está conseguindo? Porque o objetivo do trabalho deles é fazer com que vocês aprendam. Galera, ser professor é um trabalho muito sofrido. Sabe qual era o meu grande desgosto como professor? Eu amo dar aula. Mas sabe qual era a minha tristeza? Um dentista, ele atende os clientes dele e a pessoa chega lá para consertar o dente e ele vai conseguir fazer um bom trabalho e a pessoa quer que o dente seja consertado. Um mecânico leva um carro na oficina, o carro não vai virar e vai falar assim, eu não quero ser consertado não. Então o cara vai lá e consegue, uau, o trabalho era difícil, eu consertei o carro, dá satisfação. Mas a gente como professor, a maior parte do nosso trabalho é convencer os alunos de que eles precisam aprender. Não seria muito melhor, se vocês estão aqui para aprender, eu estou aqui para ensinar, deixa eu ensinar vocês. Agora parece que está assim, eu estou aqui porque mamãe me obrigou. Vamos passar dessa fase, né, galera? Vocês são alunos do Peixoto. Dê valor para o seu professor. Ame o seu professor. Vou falar um negócio pior ainda. É só as caras e bocas enquanto eu vou falando isso. Sabe aquela matéria que você detesta? Escolha amar essa matéria. Ame essa matéria. Eu me lembro de um outro professor ateu, que a gente tem ainda lá no Peixoto. Eu estava conversando com ele lá na biblioteca da escola, e ele virou para mim e soltou a seguinte pérola. Ô, Clériston, eu não vou mais continuar com esse trabalho aí, não sei o que e tal, porque... eu sou ateu, mas está escrito lá na Bíblia. Oi? Lá em 1 Coríntios 13, que é esse texto aqui que a gente leu, só que ele citou lá o início do capítulo, que não importa o que eu estiver fazendo, se não for por amor, não faz sentido. Isso para mim é uma verdade na minha vida. Para você entender que não tem a ver com religião, que é princípio para a vida. Se não tenho amor naquilo que eu estou fazendo, não tem sentido nenhum. Não faz sentido. Então, se você não ama algo, vai ser muito mais difícil você aprender a respeito daquilo. Então, galera, são essas 3 coisas que precisam encher o tanque de vocês. A primeira é fé. A segunda é que é a mesma coisa que sonho. Esperar, né? Até conquistar, sonho. E a última, amor. Galera, se você, como eu perguntei aqui, né, quem é que estava animado com o ano? Se você não consegue estar com o seu tanque cheio, ou até você que está com o seu tanque cheio, que percebe que está na pilha total, uma minoria que foi levantando a mão, né?
eu tenho que te dizer que combustível a gente gasta. Que vai chegar um momento que você que começou o ano com o máximo de vontade, vai chegar um momento que você vai precisar recarregar o seu tanque. E eu preciso que você se lembre disso que você ouviu hoje. E se você que está desanimado hoje, desmotivado hoje, imagina você no mês de novembro, algo precisa acontecer aqui agora. Sabe, você resolveu virar e falar assim, ó, isso aqui não vai ser só uma aula diferente, não. Eu vou pegar isso e vou aplicar na minha vida e a partir de hoje a parada vai ser diferente. Tem que ser assim, porque senão eu tenho que te falar, vai dar ruim. Não vai prestar. Vocês têm uma jornada, uma viagem longa pela frente, até chegar em Itaúnas. Vocês têm um sonho a conquistar. Então estejam com o tanque cheio. Tá bom, Cléris, mas como é que enche o tanque dessas coisas? Respeitando as muitas crenças. Eu tenho a minha maneira de encher o tanque, você com certeza tem a sua. A minha maneira de encher o tanque se chama meu Pai do céu. Como eu compartilhei com vocês. Eu busco, eu oro, eu converso, eu tenho um relacionamento dentro da minha crença, do meu conjunto de valores. Isso me abastece de fé, de amor, de esperança. Mas cada um tem a sua. Nós temos aqui vários tipos de família, vários tipos de crença e de descrença. O que eu quero te perguntar é, o que enche você? O que abastece o seu tanque? E eu queria encerrar esse momento orando por vocês. Você que não crê, por a questão de diplomacia, né? Nos tolere nesse momento. Você que tem fé, mas uma fé bem pequenininha, não tem problema não, junta com uma pequenininha de um com de outro, vai dar certo. Eu queria liberar uma palavra de despertamento sobre a vida de vocês. Eu quero orar para que Deus coloque sonhos vindo dele no coração de vocês. Eu sei que tem gente aqui que de repente já perdeu a sua fé. Eu quero orar para que a partir dessa palavra a sua fé seja despertada e você levante com disposição para enfrentar todo o restante do ano letivo que você tem pela frente. Vamos ficar de pé para orar? Se você não quiser ficar de pé, quiser ficar sentado também, fica à vontade. Se quiser ficar de joelho, fica. Se quiser ficar de cabeça para baixo, plantar a bananeira, fica à vontade. Não vou ligar não, tá bom? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por essa palavra e pedimos que ela faça sentido nos nossos corações. Eu quero pedir nesse momento por cada um dos alunos que estão aqui. Primeiramente eu peço pelos alunos. Pai, em nome de Jesus, que aqueles que perderam a sua fé, aqueles que perderam a sua capacidade de sonhar, se frustraram com seus sonhos, aqueles que estão com dificuldade de amar, meu Pai, que algo seja derramado sobre eles nessa tarde, que uma chave vire nos corações, que eles saiam daqui diferentes, que não seja simplesmente uma aula diferente, numa semana de integração, mas que venha algo do céu sobre os corações deles na tarde de hoje. Eu peço a mesma coisa pelos professores, renova os sonhos, renova as motivações, ajude eles a amarem os seus alunos. Em nome de Jesus, restaura a fé que tem se perdido tanto nesses dias. Que eles saiam daqui com a sua fé fortalecida, meu Pai. Meu Deus, eu peço por toda a escola Peixoto. Antônio José Peixoto Miguel, ensino médio, ensino fundamental. O pessoal do noturno também. Pai, em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre aquele local. Que o Senhor proteja de todo mal. Que o Senhor esteja ali colocando motivação em toda a equipe de trabalho, as merendeiras, o pessoal da limpeza, da segurança, da secretaria, todo mundo, direção da escola. Cada pessoa que está ali trabalhando, que o Senhor coloque amor no coração deles, meu Pai.
E que essa escola venha cumprir o seu papel, iluminar a região de Nova Almeida. Pai, em nome de Jesus, que todos esses que aqui estão, de alguma forma, na sua forma de crer, sejam aproximados do Senhor. Em nome de Jesus, amém.